Doenças de pele e alergia ultimamente incomodam muito a população. Com o aumento do calor, essas ocorrências têm aumentado. E para discutir esse assunto no Alesp em Pauta de hoje, eu recebo dois convidados. O Dr. Mário César Pires, que é médico dermatologista do Hospital do Servidor Público, e o Dr. Fernando Luiz dos Santos Lopes, que é médico dermatologista e tem especialidade em home care. Agora, doutor Fernando, eu sei que o senhor tem especialidade aí na visita domiciliar. A gente sabe que esses pacientes são muito vulneráveis, né, a tudo isso. A gente sabe que no Brasil também políticas públicas para atender esses pacientes cada vez mais são necessárias e urgentes. Qual que é o cenário? Porque o senhor faz a visita, o senhor me explicar nos bastidores como clínico geral, mas o senhor tem esse diferencial que é o olhar para as doenças de pele. Como é que é o cenário no paciente que fica na cama, o paciente crônico, muitos casos o paciente que precisa dos cuidados paliativos? O perfil de paciente de atendimento domiciliar, né, eles são os extremos da vida, né? Os recém-nascidos, as crianças que tiveram alguma complicação durante o parto ou alguma síndrome genética, né, que dependem de dispositivos, às vezes ventilação mecânica, gastrostomia para se alimentar, ou os idosos, né, que por perda de funcionalidade tornam-se acamados, restritos ao leito. E aí tem dificuldade, né, de acompanhamento na rede credenciada, seja ambulatório, hospital, tudo isso, né? Esses pacientes acamados, eles modificam um pouco, né, o perfil de peso, de pressão sobre a pele. Então, fazendo um contraponto à dermatite atópica, que não é uma doença prevalente nesse perfil de paciente, a gente tem outras dermatites, que são dermatite de contato ou lesão por pressão, que são doenças de pele que acabam ocasionando mais no paciente que está em atendimento domiciliar. Complementando isso, por exemplo, as doenças de pele, como escaras, por exemplo, elas têm tratamento, elas vão e voltam. Eu já ouvi falar que tem um cunho infeccioso também. Como é que se analisa isso? Elas têm cura? Sim, claro. A lesão por pressão, ela tem origem multifatorial, né? Ela acontece mais nas regiões onde a gente tem pressão óssea sobre a pele, e aí isso causa uma isquemia local, que inicialmente aparece só com uma vermelhidão e pode até fazer tunelização, lesões profundas, até osteomielite, que é a infecção óssea, né? Todos esses estágios, que pode ser desde o estágio 1 até o estágio 4, todos eles têm tratamento, cada um específico para o seu estadiamento. Alguns momentos a gente pode fazer terapias modificadoras tipo vácuo, debridamento cirúrgico, tratamento com antibiótico caso tenha alguma infecção óssea ou cutânea prevalente, mas além disso, mudança de decúbito, manter o ambiente limpo e seco, a nutrição adequada desses pacientes faz com que esse tratamento seja otimizado e também a recidiva dessas doenças seja prevenida. Doutor Fernando, importante a gente vou ir para o seu lado, né, as visitas que você faz. Os seus doentes, eles pioram muito com calor, eles têm uma chance maior de desenvolver vários tipos, né, de lesões pela questão do calor. Como é que você analisa esse cenário? O problema não está na estação, né, mas sim nas complicações que elas trazem para o nosso organismo. No domicílio a gente sempre orienta a manter o clima mais fresco e ameno possível, né? Sempre controlando com ventilador, ar-condicionado, quando essa é uma possibilidade para o paciente e para a família. O suor, como o Dr. Mário falou, ele é prejudicial, né? Porque ele é uma forma do nosso corpo controlar a temperatura, mas ele traz prejuízos aí à nossa pele, né? Estimulando o prurido, também estimula infecções fúngicas, quando a gente não tem controle adequado da umidade. Então, tudo isso afeta a nossa pele, inclusive do paciente acamado. E aí, Carla, é muito interessante a gente conversar sobre alteração psicológica, né, desses pacientes dermatológicos, porque, de fato, essas doenças crônicas que têm vários episódios de agudização, elas afetam muito a qualidade de vida do paciente, né? Então, elas permeiam nas interfaces entre as pessoas, nas atividades de vida diária, no uso de roupas ou alguns objetos que podem prejudicar e piorar essas agudizações. Então, é muito interessante que quando
o profissional acompanha esse paciente, ele sempre faça uma avaliação da qualidade de vida e sempre que necessário fazer essa intervenção multidisciplinar, não só com a psicologia, mas nutrição, o que for mais adequado para cada caso de paciente. Agora eu vou perguntar para os nossos médicos aqui presentes no estúdio, e a questão da hidratação da pele, né? O que isso influi? Quem tem uma pele mais hidratada, quem cuida da hidratação corretamente, ele vai ter uma pele melhor. E aí eu lhe pergunto, não só em questão das doenças, também previne o envelhecimento da pele. Como é que vocês analisam essa questão? Vou começar agora com o Dr. Fernando. Ah, claro. A hidratação, ela começa desde o momento da limpeza, né? O banho na temperatura adequada, então fria e morna, já diminui um pouco da perda da gordura da pele, né? Que faz a proteção dela. O uso de sabonetes neutros, né? Ou loções de limpeza menos abrasivas também protegem a hidratação natural da pele. Então, até o momento, a gente está falando da hidratação natural. Complementando com hidratantes de uso corporal ou facial, primariamente eles devem ser utilizados após o banho, ainda com a pele um pouco úmida, que aumenta a absorção. Loções mais emolientes, mais concentradas, são mais indicadas para pacientes que têm pele seca ou que necessariamente tem alguma doença que cause aí uma perda da barreira cutânea. E além disso tudo, né, Guga, lembrar da hidratação oral, né? Hoje a OMS preconiza que pacientes saudáveis tomem no mínimo 2 litros de água, né? Então, não só lembrar de passar o creme na pele e tomar um banho em temperatura adequada, mas também de se hidratar com bastantes líquidos. Quer dizer, aquelas pessoas que nos assistem que gostam de um banho quente já tiram um pouquinho isso da jogada, porque realmente ele é prejudicial para a pele, e aí a gente vê várias pessoas mesmo que saem do banho vermelha que nem tomate, né? Já é uma questão, uma reação, né? Se está vermelho, é que já deu uma inflamação local. E se está inflamado, bem possivelmente vai causar coceira. E aí a gente quer o máximo que essa coceira não desencadeie o ato de coçar do paciente. Porque aí vira um ciclo vicioso que é muito difícil de interromper, Guga. Então, essas medidas não farmacológicas, elas são fundamentais para os pacientes de doença de pele. E às vezes o paciente espera um tratamento farmacológico milagroso e se esquece um pouco dessas medidas não farmacológicas que são fundamentais para controle e não agudização desses pacientes. Doutor, e agora entrar no assunto antes da gente ir para um intervalo. Gostaria de saber de vocês as questões, por exemplo, ligadas, né, à ansiedade. Por exemplo, roer unhas pode causar doença de pele? Como é que funciona isso, doutor? O senhor que está mais acostumado com isso. Roer unha sim, né? Até comer esse cantinho da unha, né? Isso tudo causa várias inflamações do leito ungueal, fazendo até a perda da unha mesmo, né? Roer a unha pode causar uma reação inflamatória que pode evoluir para uma infecção. O ato de coçar, deixar a unha muito grande, também pode causar escoriação e levar a microbiota natural da nossa pele a causar infecção. Mas, Guga, correlacionando o que o Dr. Mário e a Carla falaram sobre interação multidisciplinar, eu vejo muito isso no atendimento domiciliar, sabe? A gente vê os pacientes se queixando muitas vezes por um médico de uma coisa, para o fisioterapeuta de outra, para o psicólogo de outra. E aí, se a gente olhar só no nosso espectro e não entender que o paciente ele é uma associação de biológico, social, familiar e espiritual, a gente perde um pouco, sabe, da otimização do tratamento. Então, é muito bom que não só a gente encaminhe para o colega psicólogo, fisioterapeuta, mas que a gente faça esse contato telefônico para que eles nos liguem quando o paciente estiver em algum período de agudização, para a gente, de fato, manter uma relação que beneficie a melhora do paciente, sabe? Acho que isso é muito importante, queria complementar. Doutor Fernando, o senhor, né, que tem essa expertise de atender pacientes acamados, pacientes em casa, eu acredito que seja muito complexo o senhor chegar na parte psicológica, né? Porque o senhor vai lá, faz a sua análise, né, das questões, né, de contato, feridas e tudo mais, mas esses pacientes também têm questões psicológicas que podem influir na pele deles no dia a dia, né? Como é que é esse cenário?
Sim, quando o paciente tem interação, a gente sempre estimula um ambiente que ele possa compartilhar com a gente e nem sempre o médico é o principal ponto de contato do paciente, né? Às vezes ele se afeiçoa a algum outro profissional e aí a gente deixa esse profissional centralizando essas demandas do paciente, mas toda a equipe vai tratando isso de forma multidisciplinar ou transdisciplinar, né? Onde cada um sabe a responsabilidade do outro, mas as responsabilidades vão se entremeando. Quando o paciente não tem interação, a gente utiliza muito o artifício da família, né? Da família falar como o paciente se apresentou no período, ou quais são as principais demandas que o paciente apresentou, sejam elas dermatológicas, clínicas ou psicológicas, e aí a gente consegue abordar isso. Que aí a gente não trata só o paciente, né? A gente trata o binômio, que é o paciente e a família no domicílio. Que aí é um pouco do que a Carla está falando. Às vezes a gente tem que ampliar um pouco o olhar, né? Dar um passo para trás para olhar o paciente e o local como um todo. Eu tive um professor de dermatologia que ele brincava que se da entrada do paciente do consultório até ele sentar, se a lesão fosse visível e a gente não fizesse pelo menos um diagnóstico principal e 2 diagnósticos diferenciais, pelo menos a gente ia esperar um mês para diagnosticar esse paciente. Porque, de fato, as doenças dermatológicas, elas são bem visuais, né, doutor Mário? Elas são bem iconográficas. Aí é quando a gente amplia para a questão psicológica, a gente precisa de um acompanhamento. Nem sempre o paciente vai conseguir contar isso tudo para a gente. Então, é ampliar o olhar e utilizar outros artifícios, principalmente o contexto da família e o relato da equipe multidisciplinar. Interessante. Agora, doutora Carla, outra coisa que interessante durante a nossa conversa que eu acho legal a gente tomar, que todos nós, né, estamos aqui um jornalista gravando um programa, 2 médicos, uma psicóloga, mas a gente tem uma vida lá fora. E aí o paciente ele chega no médico com um sintoma e o médico tem que ir lá dar o diagnóstico clínico e tal. Mas foi o que o doutor explicou. O cara estava com a tia doente, com a mulher passando por uma dificuldade, com medo de perder o emprego, vários fatores que ninguém tem o costume de chegar numa consulta médica clínica e abrir tudo isso, né? Você imagina, você chega lá, doutor, sabe o que aconteceu? Aí você fica, né, o tempo todo. Como a gente consegue inserir a psicologia nesse contexto, a gente tendo a análise, que às vezes não é muito fácil, né? A pessoa ter acesso a um psicólogo, né? A pessoa conseguir esse acesso e mais ainda, né? Uma questão que é mais complexa, a pessoa perceber que precisa dessa ajuda. Porque hoje a gente vive numa sociedade onde a gente, 24 horas por dia, tem cobranças, tem satisfações a dar, seja no emprego, na família, nas questões aí do dia a dia, que gera uma forte pressão. E aí eu te pergunto, como lidar com tudo isso? Tá, então vamos lá. É muito importante tocar nesse assunto, porque isso tem a ver até com as gerações, né? As pessoas mais velhas normalmente têm mais resistência de procurar ajuda psicológica, porque elas veem isso como vulnerabilidade, e elas não querem ser fragilizadas, enfim, não querem se mostrar dessa forma. Hoje, por conta do acesso à informação, as pessoas estão com a mente mais aberta, então elas realmente procuram. Mas eu acho importante enfatizar, assim, se uma pessoa está, né, trocando de emprego, está com a tia com câncer, está passando por uma separação, é natural que ela se sinta ansiosa, que ela sinta tristeza, as emoções estão sendo contingentes com o que está acontecendo. Agora, o problema é quando isso cronifica, quando não vai embora. E aí é muito recorrente. Hoje é por causa do emprego, por causa da tia, por causa da separação. Amanhã é por causa de outra coisa que está acontecendo na vida. E a pessoa não consegue elaborar, não consegue sair disso. Aí isso é um indicador importante. E via de regra, a gente acha que a gente dá conta de tudo. Eu acredito que isso funciona na psicologia, mas também na medicina. Se você está com algum tipo de desconforto, você normalmente não procura o psicólogo, você tenta dar conta sozinho. E todo transtorno psicológico, ele tem níveis, ele começa leve, moderado e grave. E muitas vezes a pessoa procura ajuda quando já está grave. E aí você precisa, muitas vezes, encaminhar para o psiquiatra, porque precisa de medicamento ali para ajudar na química cerebral. Então, tem
alguma coisa que está desconfortável, está incomodando, vamos procurar ajuda, né? A gente não precisa lidar com tudo sozinho. Eu tenho uma paciente idosa, que eu tenho muito carinho por ela, e ela diz o seguinte, fala, nossa, mas por que eu demorei tanto tempo, né? Eu podia ter resolvido antes. Ela chegou para mim com um quadro, gente, de transtorno de pânico gravíssimo. Ela passou com psiquiatra, passou com neuro, e agora ela está com remissão completa dos sintomas. Então, tem tratamento, né? Vamos procurar ajuda, tem tratamento, melhorar a qualidade de vida. E um comentário, gente, uma curiosidade. O doutor Fernando, né, trabalha lá numa empresa de atendimento domiciliar. Eu já trabalhei também durante muito tempo coordenando treinamentos na atenção domiciliar e tentando levar informações para essa equipe multidisciplinar sobre a humanização na saúde, sobre postura profissional, às vezes até o tato com a família, que é desafiador. Então, transcende aí, né, as questões da mudança de decúbito, quando a gente fala de atendimento domiciliar. Eu achei curioso, de mundo pequeno, né? Enfim. Verdade. A base é a comunicação, né, Carla? A gente é comunicador a todo momento. E comunicação, muitas vezes, é tratamento, né? No seu caso, é a sua principal ferramenta de trabalho. E a nossa também, né? Então, treinar toda a equipe para se comunicar bem, né? Saber como se comportar com o paciente é muito importante mesmo. Parabéns aí por essa trajetória profissional. Com certeza contribuiu para muitos pacientes. Agora, no paciente, né, que está lá no leito, né, você vai visitar em casa, no home care, né, na verdade esse termo não veio na hora que eu falei. Você tem os cuidados, vocês medicam, mas o que tem evoluído em termos de tratamento? E aí ele faço a pergunta, doutor. O cuidado, ele entra como uma terapia principal, que é a mudança de decúbito, o cuidado sempre observar as lesões, ou seja, não tem medicamento que faça o milagre de agir sozinho. É isso mesmo? Com certeza. O atendimento domiciliar, ele trata várias doenças de base, né? Que habitualmente cronificam o paciente. Hoje a gente tem pacientes simples em atendimento domiciliar, um pós-AVE isquêmico que está só fazendo uma fisioterapia para reabilitar, melhorar a qualidade de vida, voltar à independência. Mas hoje em dia, no atendimento domiciliar, a gente tem paciente dependente de ventilação mecânica, pacientes graves, que se não fosse essa ferramenta mesmo de atendimento domiciliar, eles ficariam no hospital pelo resto da vida. Então, o atendimento domiciliar, ele é uma proposta de atendimento onde você traz o paciente para o conforto da família, colocando ele e a família no centro do cuidado, né? Então, a gente tira aquele desconforto do hospital, da UTI, de monitor bipando toda hora, de aferição de pressão de madrugada, nada disso. Então, de fato, a gente consegue personalizar o cuidado. E por mais que você cuide de pacientes, ao tocar um paciente, lembra-se de que é um homem cuidando de outro, né? E que é de um amor de alguém, é de uma paixão de alguém, é de um filho, é de um pai de alguém. Então, esse olhar tem que ser sempre muito importante, Guga, porque a mão humana é o diferencial de qualquer tratamento. Legal, Carla. Legal, doutor Mário, doutor Fernando. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. A gente esteve aqui discutindo doenças de pele. Eu vou querer um destaque final e uma mensagem em relação a essas doenças de cada um de vocês, da Carla falando da parte psicológica que influi na pele, porque nós já estamos indo aí para os momentos finais do nosso programa. Eu vou começar agradecendo e pegando o destaque final do doutor Fernando. Muito obrigado, viu, doutor? Guga, eu que agradeço. Assim, é muito importante a gente falar de atendimento domiciliar, doença crônica, doença de pele, aqui para uma população que vai ter a possibilidade de abrir o horizonte, sabe? É importante a gente pensar que o paciente vai estar no centro do cuidado, independente onde ele esteja. O que é importante é que ele esteja sendo bem conduzido por uma equipe e que ele esteja feliz onde ele está sendo cuidado, porque isso vai trazer melhora para o tratamento e melhora para o serviço de saúde, né? Para o setor de saúde. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Foi um prazer
compartilhar essa mesa com esses dois especialistas aí, super ponta firmes, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos aí toda a colaboração.